Olá, segundo ano, tudo bom? Olha, esse vídeo eu quero que fique um pouquinho mais curto para vocês conseguirem depois ir conversar com os pais, com os irmãos de vocês, colocar no WhatsApp com os amigos o que vocês acham e trabalhar bastante o conteúdo, tá? Que é um conteúdo muito atual, tá? Mas a gente vai usar lá do século XIX, na teoria do século XIX, mas ele é atual, tá bom? Que é o racismo. Se vocês quiserem me acompanhar no livro didático de vocês, a partir da página 177, tá? Eu fiz um esqueminha aqui no meu caderno para facilitar o entendimento. O racismo, a gente vai falar um pouquinho do colonialismo do século XIX, tá? Colonialismo europeu. Aí, a partir do século XIX, surgem essas teorias racistas. E essas teorias racistas são aceitas, tá? Perante a sociedade. Hoje em dia, tem muita pessoa racista, tem muita pessoa preconceituosa, como a gente já falou, só que existem os direitos humanos, pessoal. A gente tem os nossos direitos e a gente tem para onde recorrer. Nessa época, não. Por quê? Porque os racistas, né, quem colocava em prática essas teorias, eles embasavam, eles tinham uma justificativa para que a sociedade aceitasse, né, esse pensamento, tá? A justificativa do europeu, por exemplo. O europeu, nessa época, ele está na sua expansão imperialista, tá? Na África, na Ásia e posteriormente também aqui na América. Lembra que a gente falou dos negros da África, que eram os próprios negros que capturavam seus semelhantes e vendiam como escravos? Então, isso tudo quem financiava era a Europa, tá? Eles capturavam e vendiam para a Europa como escravos, tá? E chegava aqui no Brasil e eles iam para a parte doméstica, para as fazendas, né? Mas a Europa ela precisava de uma explicação para que a sociedade aceitasse, né? Por que eles estão capturando negros? Não são semelhantes? Não, para os europeus, não. Os negros eles não são semelhantes ao homem branco. Por quê? Eu vou ler para vocês agora, pessoal, uma explicação da escravidão do homem africano, tá? Do negro africano. Uma explicação que era aceita, gente, era aceita. É uma coisa ridícula que eu vou ler para vocês. Prestem atenção, é muito ridículo, mas era aceito, tá? A explicação da escravidão era tida assim. Os negros africanos, eles eram escravizados porque eles eram seres inferiores moralmente. Eles vieram ao mundo para sofrer, porque eles são moralmente inferiores. Então, os colonizadores europeus, eles escravizavam esses negros com o propósito de libertar as almas desses negros, salvar as almas deles, tá? Porque o negro, ele já veio pro mundo, como que eu posso dizer? Ele já veio ao mundo basicamente para sofrer, porque ele é um ser inferior. Só que o homem branco, ele tem essa função de escravizar o negro e a partir dessa escravidão libertar a alma dos negros, tá? Então se você tivesse um negro na época e você matasse esse negro, você não era culpado pela morte do negro, porque você libertou a alma dele. Então quer dizer que ele não vai mais pro inferno, tá? Ele vai pro céu, porque você, através da escravidão, você conseguiu libertar a alma. Então, além de tudo, você escravizar o seu semelhante, você ainda é tido como um homem salvador, tá? Essa era a explicação europeia para a escravidão do negro africano. E era aceita, gente, era aceita pela sociedade. Então, se vocês pegarem o livro, na página 178, fala sobre algumas bases teóricas do racismo, tá bom? O arianismo, darwinismo social, evolucionismo social e eugenia. Tá, eu vou ler basicamente as definições para a gente ter uma noção, tá? Mas, por favor, leiam um livro que está explicando certinho. O arianismo. Raças limpas e raças infectas, tá? Isso quer dizer que existia desigualdade entre seres humanos, tá? A gente vê bastante isso no nazismo, com Hitler. Outra explicação ridícula sobre
essa teoria. Eu até peguei o livro aqui, pessoal, da Hannah Arendt, tá? Origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, tá? Ela fala bastante sobre isso, sobre a eugenia, a desigualdade racial dessa época. Ela fala da história toda, né? Mas ela fala um pouco também da época do nazismo, tá bom? O arianismo. Se a gente pegar esse conceito de arianismo para os nazistas, principalmente, é ridículo, mas prestem atenção. Os arianos eram descendentes diretos dos deuses germânicos e, com a mistura, cruzamento entre outras raças humanas, os deuses se revoltaram e tiraram os poderes desses humanos, desses arianos. Você viu que ridículo? Eles acreditavam, e creio que acreditavam mesmo, tá? Que eles eram descendentes dos deuses, tá? Dos deuses germânicos. Odin, Thor, Loki, sabe? Toda essa parte da mitologia germânica, eles eram descendentes. E a partir do momento que eles têm o cruzamento com essa mistura de racial, os deuses se revoltam e tiram os poderes, né? Que eles eram semideuses. Então eles passam a serem humanos, tá bom? E eles acreditavam nisso, pessoal, na época do nazismo. Acreditavam. Triste. Hitler, eu acho que acreditava nisso e fez uma nação inteira acreditar também, tá? A gente vai pegar aqui a eugenia também, que foi usado bastante no nazismo, que é a pureza das raças. Pureza das raças, gente, exatamente isso. Tinha o arianismo, que era a raça pura. Se tivesse alguma mistura, não era mais pura. Então os deuses se revoltaram. A pessoa, ela era suja, ela era imunda perante a sociedade nessa parte do nazismo, tá? O que Hitler fez bastante nos campos de concentração? Pesquisas com anãos, com irmãos gêmeos, sabe? Toda essa parte que era diferente, né? Que tinha alguma parte diferente da genética, né? Dos traços físicos. Hitler estudou na ciência, tá? Nos campos de concentração. E a eugenia, ela fala assim, esterilização de doentes, criminosos, judeus, ciganos. Por quê? Não pode procriar esses seres, né? Depois ele começa a exterminar, né, na realidade. Mas não pode, esse mundo fica cheio desses seres, que são seres inferiores. E aí também fala o darwinismo social, que é a sobrevivência dos mais aptos, né, dos superiores, né, quem consegue se sobressair na sociedade. E evolucionismo social, evolução da humanidade. Tá? Os europeus, como a gente já falou, eles seriam os civilizadores, são civilizados e estão aqui para civilizar os outros, né? Os seres inferiores, como seria, por exemplo, os negros. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu vou passar uma atividade para vocês. Conversem com seus amigos, com os pais de vocês sobre isso, essas teorias malucas do racismo, tá? E graças a Deus a gente tem os direitos humanos hoje, e isso mudou muito, muito, muito. Mas muita gente, né, pensa que é superior ao outro devido à sua cor ou às vezes sua classe social. Mas enfim, isso é para outra conversa, tá, gente? Tudo de bom para vocês, se cuidem, tá? Tchau, tchau, até semana que vem.